É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos para aprender um pouquinho do Senhor. Vamos continuar falando sobre João, Evangelho de João, segundo João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6. Vamos falar um pouquinho aqui da multiplicação dos pães. Então, com a ajuda do Senhor, vamos discorrer aqui um pouquinho a respeito desse relato aqui do Evangelho de João, da multiplicação de pães. A palavra do Senhor diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. A grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, e sentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Só até aqui. Não, vou ler o 15 também. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, e ele só para o monte. Vamos orar. Papai querido, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de compartilhar da Tua Palavra. Pai, fala conosco através do Teu Espírito Santo, revelando, Pai, a Tua Palavra no nosso coração. Pai, muito obrigado, que o Senhor tem nos sustentado sobre todas as coisas. Sustenta, Pai, nessa ministração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, aqui está um relato de uma multiplicação de pães. Aqui nos capítulos anteriores, Jesus já havia curado os enfermos. Jesus já havia transformado água em vinhos. Agora, aqui, a multiplicação de pães. Aqui no contexto, aqui tem esse relato está nos 4 evangelhos, essa multiplicação de pães. Então o contexto aqui era: o Senhor Jesus tinha enviado os apóstolos para anunciar o reino de Deus, e nesse contexto João Batista havia sido morto, e aí os apóstolos na volta se reuniu com Jesus para contar o que tinha acontecido. Então aqui nesse contexto estavam exaustos os apóstolos,
tanto fisicamente como mentalmente, porque havia também matado um companheiro, o João Batista, o profeta. E mesmo cansado, é interessante que mesmo cansado, ele esteve à disposição para atender a multidão. Aqui fala uma grande multidão, não é uma multidão, uma grande multidão. Então aqui tinha 5.000 homens, a palavra fala, só os homens. Imaginamos se cada família dessa, homens, tinha 3 filhos, daria 15.000 filhos e esposa. Então aqui nós podemos contar aqui aproximadamente de 10 a 20.000 pessoas que estavam aqui, nesse contexto aqui. Havia uma escassez aqui, era tarde, a cidade próxima era longe, cerca de 25 quilômetros, e eles tinham necessidade de pão, de alimento. E o Senhor Jesus, para testar os discípulos, primeiro ele falou com Felipe, onde compraremos pão para esse povo? Nos outros evangelhos, ele fala para os discípulos para dar comida para o povo. Mas Jesus sabia que eles não tinham condições. Como Jesus sabe que nós não temos condições nenhuma de alimentar as pessoas, se não for pela provisão dele. E aí eles teve uma ideia: vamos dispensar esse povo. Vamos dispensar esse povo para que eles consigam comprar comida nas aldeias e para suas casas. Ali tinha enfermos, tinha diversos tipos de pessoas. E Jesus sabia que o povo, ele ia procurar Jesus não pelo alimento, não por Jesus, mas para aquilo que Jesus poderia dar. O mesmo que acontece hoje. Desde a época do povo do Egito, que o Senhor separou o povo do Egito, sempre é a mesma coisa. Sempre o povo procura o Senhor, procura Jesus para saciar a sua vontade, mas a sua vontade terrena não é a vontade espiritual. Hoje é a mesma coisa. Como é que as pessoas procuram Jesus hoje? Procura para satisfazer seu desejo aqui desse mundo. Então esse pão que veio do céu, as pessoas não querem. As pessoas querem o pão da terra, o pão que os homens, pelo seu suor, eles fazem e distribuem ao povo. Um pão que não sustenta, um pão que não traz alegria, um pão que não traz nada de bom, mas só peso, só enfado. Então a preocupação hoje é esse pão. Esse não é o autor e o consumador da fé. Não é o pão que desceu do céu. Não é aquele maná que o Senhor provia para o povo todos os dias. Então sempre o Senhor está procurando a servir o seu povo, para que o seu povo olhe para Ele. Mas o povo tem deixado o Senhor. O povo tem olhado para esse mundo. O povo só quer coisa desse mundo e tem esquecido do Senhor. O que é oferecido hoje? Qual é o pão que é oferecido hoje nas comunidades evangélicas? O pão da cura, o pão da libertação. É oferecido o pão da prosperidade, o pão das campanhas, o pão que é feito pelas mãos dos homens, não o pão verdadeiro, aquele pão que veio para saciar a nossa fome, saciar a nossa alma faminta. E quantas pessoas hoje precisam desse pão? Quantas pessoas passando necessidade, tanto física como espiritual? E aonde estão os cristãos? Aonde está o ensinamento aqui nessa multiplicação de pães? Aqui começando no versículo 1 fala: depois disto é aquilo que eu disse no contexto, depois da volta do discípulo, depois da morte de João Batista,
que foi decapitado pelo Herodes. Aqui fala uma grande multidão, versículo 2, o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Há uma grande multidão hoje que querem seguir Jesus, mas pelos sinais, pelo que Jesus oferece, pode oferecer, mas não querem o Jesus. Não querem submeter ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo o versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então aqui, as pessoas naquela época, eles iam para essa festa. E aqui, parece que já era a segunda festa, porque já antes teve uma festa, segunda festa dos judeus, nesse contexto aqui. Então, grande multidão. Então Jesus levantou os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Aqui nos outros evangelho, fala que Jesus, vendo uma grande multidão, ele teve compaixão, ele teve uma íntima compaixão. Isso aqui é uma lição para nós. Isso aqui o Jesus está nos ensinando, para que nós, como os filhos de Deus, nós devemos ter essa compaixão, de ver as pessoas famintas. A maioria das pessoas estão famintas não de pão, mas de Cristo mesmo, de Cristo, do pão do céu. As outras coisas é fácil de conseguir, mas o principal é o pão que desceu do céu. Esse é o principal. E as pessoas estão famintas. Muitas vezes as pessoas estão dentro das comunidades, mas faminta, e não sabe onde procurar esse pão. Esse pão está conosco. O que nós estamos fazendo com esse pão que desceu do céu? Aqui fala que esse pão foi dado para o discípulo distribuir. O Senhor tem nos dado o pão. O que nós estamos fazendo com esse pão? É para que nós distribuíssemos esse pão, aquele que o Senhor tem dado para nós. E nós guardamos. No deserto, o maná era diário. Se guardasse o maná, ele apodrecia. Então é todo dia, é um pão diário. É uma porção para cada dia. O Senhor tem nos dado essa porção de cada dia. E nós estamos guardando essa porção. Nós alimentamos e guardamos o restante. Isso perece. Isso não tem valor nenhum, como não tinha lá na época. O Senhor tem nos dado para que nós também distribuísse aos que têm fome. O versículo 5 ainda. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Jesus sabia que o Felipe não tinha condição, como Jesus sabe que nós não temos condições nenhuma, se não for por ele, se não for o suprimento dele nas nossas mãos, nós não temos condições nenhuma. Se nós trabalhamos é porque Ele nos dá saúde, Ele nos dá emprego, Ele nos dá condição de trabalhar, Ele nos dá inteligência para isso. Tudo é dado por Ele. Nós precisamos entender isso. Tudo é dado pelo Senhor, através de Jesus. Então Jesus sabia, Jesus estava testando Felipe, como Jesus testa nós todos os dias. Todos os dias nós somos testados, para ver até onde vai a nossa fé. O que nós temos de Jesus no coração, o que nós temos da palavra de Deus. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus estava testando Felipe, como Jesus testa nós todos os dias. Mas Jesus sabe, Jesus conhece os corações, Jesus conhece a cada coração, o que tem no nosso coração. E Ele sabe o que Ele tem que fazer.
Mas Ele quer que nós cooperamos com Ele. Para isso que nós fomos chamados, para cooperar com Ele. Somos chamados para distribuir o pão que Ele tem nos dado. O 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. 200 dinheiro, que significava 200 dias de um trabalhador comum. Então, 200 dias de um trabalhador comum. E mesmo que tivesse dinheiro, não tinha padaria para comprar essa quantidade de pão. Se nós fizéssemos uma reunião aqui com essa quantidade de pessoas, nós não teríamos como comprar esse pão. Poderia ter até dinheiro, mas não teria como. As padarias não eram suficiente. Teria que fazer uma reserva. Então, mesmo com dinheiro, se tivesse dinheiro, não teria como. Mas Felipe disse: 200 dinheiro é muito pouco. Então, aí no outro evangelho fala que não daria uma mordida, nem uma mordida para cada um. Vamos aqui no versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? 5 pães de cevada. Esse pão de cevada eram os pães mais simples. Era aqueles pães que os mais humildes conseguiria comprar. Então são 5 pães e 2 peixinhos. Peixinhos aqui está no diminutivo, deveria ser muito pequeno, que deveria ser um lanchinho, né? Que daria para 4 ou 5 pessoas. Esses pães aqui é mais ou menos o tamanho de um pão desse que a gente faz aí os nossos lanches, um pouquinho maior. E muitas vezes nós conseguimos comer 3, né? Imagina, aqui seria para um lanchinho para 2 pessoas, comer assim meio à vontade, né? E interessante, mas aqui ele deu uma ideia. Tem um pouquinho. O Senhor trabalha em cima do pouco. O Senhor gosta de trabalhar em cima do pouco. Quando a gente pensa que não tem nada, o Senhor age nas nossas vidas. Porque sempre nós temos algo. Sempre Ele nos dá algo. É nós que somos murmurentos, reclamões. Eu não vou pregar porque eu não sei. Eu não consigo. Geralmente a gente tem essas coisas. Eu não vou doar o dízimo porque eu ganho pouco. Quando eu ganhar muito, eu vou contribuir. Então é isso que nós pensamos. Se nós não somos fiéis naquilo que o Senhor tem nos dado, no pouco, nós nunca vamos ser fiéis no muito. Porque o Senhor não vai confiar a nós no muito. Mas aqui tem uma solução. 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados igualmente. Também 2 peixes, quando eles queriam. Então aqui Jesus mandou que os homens se assentassem. Aqui eles mostram para nós que nós precisamos ser organizados. Aqui é a organização. Jesus está mostrando para nós. Senta. Imagina uma multidão dessa, faminta, de qualquer jeito. O que nós fazemos hoje com a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado? Muitas vezes é de qualquer jeito. Não é isso que a palavra do Senhor diz. Nós precisamos ser organizados. Como é que o Senhor vai trabalhar conosco? Nós sendo desorganizados. Desorganizados nas nossas orações, na nossa leitura diária. Desorganizados nos nossos lares. Como é que o Senhor vai trabalhar conosco? Se nós não somos organizados.
Então aqui, assenta. E depois a gente vai distribuir. E nós fazemos de qualquer coisa, de qualquer jeito. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser organizados. Aqui disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os 2 peixes, quanto eles queriam. Então aqui nós podemos observar aqui o trabalho do discípulo. Como que funciona? O nosso recurso vem do Senhor. O Senhor coloca em nossas mãos para que nós distribuímos. Então, muitas vezes nós queremos ser o padeiro aqui, né? Aquele que faz o pão e queremos distribuir. Não funciona. Esse pão ele tem que ser dado pelo Senhor. Essa provisão ela tem que ser dada pelo Senhor. As nossas provisões feitas por nós mesmos não tem nenhum valor para o Senhor. O Senhor não quer o nosso suor. O Senhor quer que nós trabalhamos segundo a tua vontade, segundo aquilo que Ele nos capacita, aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Quantos padeiros tem hoje? A gente vê distribuindo os pães que não tem nenhuma validade, dando pães para a igreja do Senhor, pães amassados com suas próprias mãos, muitos pães bonitos, mas não vêm do Senhor. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Que também tem um princípio para nós. Tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos não é para que nós desperdiçamos, não é para que nós jogamos comida fora, aquilo que sobra, não é para que nós jogamos fora os dons que o Senhor nos dá. O Senhor tem nos dado dons. Tem um texto que fala que a igreja do Senhor, todos os dons ela tem. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Por que hoje não manifesta os dons nas comunidades? Porque muitas vezes nós temos jogado os dons que o Senhor nos dá fora. Nós não estamos distribuindo de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dado. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram, e aos que haviam comido. Então aqui os 5.000 homens, mais os outros, né, que os outros daria em torno daí de 10, 15, 20 mil pessoas. Os 3 pãozinhos, os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos sobraram. Interessante aqui, aos nossos olhos humanos, como que consegue? Porque nós somos incrédulos. Muitas vezes nós oramos para que o Senhor haja, mas nós não cremos. Oramos para que haja cura, mas nós duvidamos. Nós somos incrédulos, muitas vezes. O Senhor está mostrando para nós aqui. Ele é uma fonte inesgotável. Todas as coisas foram criadas por Ele. Se Ele multiplicou pães, os pães aqui e os peixes, porque foi Ele que criou, é a essência dele.
Ele é o trigo, aquele trigo que caiu na terra e morreu para que nós hoje tenhamos vida. É aquele trigo amassado, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e foi moído, e aqui fala o pão da vida. Então foi feito um pão para distribuir a cada um de nós. Na ceia aqui a gente faz um memorial do Senhor Jesus, a obra que Ele fez e a vinda dele. Está distribuído pão e vinho, representando o nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o pão que sacia a nossa fome. E nós temos muitas vezes deixado esse pão para se alimentar das coisas do mundo. Vendo, pois, aqueles milagres, vendo aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então eles reconheceram que era o profeta. O Senhor Jesus era aquele que era anunciado no Antigo Testamento. Nós sabemos também que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que deu a sua vida por nós. Nós sabemos que é Ele que tirou o pecado do mundo. Nós sabemos que é Ele que morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Nós sabemos que nós morremos, a palavra diz que nós morremos com Ele. Nós fomos sepultados e fomos ressurretos com Ele. E temos uma nova vida. Mas muitas vezes nós olhamos para a vida velha. Muitas vezes nós gostamos dessa vida velha. Nós deixamos de olhar para o autor e consumador da fé. E o Senhor Jesus tem chamado a nossa atenção. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que sacia a vossa fome. Eu sou aquele que sacia a vossa sede. Eu sou aquele que conduz a vida eterna. É Ele que nos conduz à vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então só há um caminho, só há uma vida, um autor e um consumador da vida. É só nele que nós temos vida e vida e abundância. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. É interessante que a gente vê essa mesma situação hoje. E tem uma turma que descobriu isto, que são os nossos governantes. O que ele oferece para o povo? Comida. Ele oferece para o povo segurança. Oferece, né? Para ele estar no poder, segurança. Ele oferece para o povo saúde. E o povo acredita. O povo acredita que os governantes podem saciar a fome deles, a nossa fome. Pode nos dar o alimento. Aquilo ele queria fazer o Jesus como rei, porque ele tinha cura, tinha milagre, tinha alimento. Depois que eles viram aqui, ele tinha alimento. Então esse é o nosso rei, nós precisamos desse. E muitos querem comer, mas não querem trabalharem. Muitos querem a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não quer Ele.
procura as coisas que satisfazem a sua alma. Aqui fala, lá em 2 Reis 4:43, tem uma passagem também nesse pouco alimento lá na época de Eliseu. 2 Reis 4:43, vamos dar uma olhadinha. 2 Reis 4:43. 2 Reis 4:43. Vamos ler aqui vamos ler aqui do 42, começar no 42. Um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que eu coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então os serviu e comeu, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aqui tinha 20 pães para 100 homens. E aqui está a incredulidade também do servo de Eliseu. Aqui, o Eliseu pediu para que ele distribuísse para os 100 homens. E ele disse, aqui no versículo 43, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Isso aqui é a incredulidade nossa. Nós também somos assim. Nós achamos que o Senhor não é capaz. Se nós não demos conta de fazer, nós achamos que o Senhor também não. Nós somos incrédulos. Tantas coisas que o Senhor tem feito, tantos milagres que o Senhor tem feito, aqui descrito nas Escrituras, tantas curas, tantas maravilhas que o Senhor tem feito. Se isso aqui é o nosso manual, se a palavra do Senhor é o nosso manual, se a Bíblia é o nosso manual, nós devemos pedir ao Senhor para que Ele nos aumente a nossa fé, para que Ele nos faça ver o grande que é o Senhor, o poder que tem o Senhor. Meus irmãos, como nós somos incrédulos, muitas vezes nós confiamos mais nos homens do que no Senhor. Igual os Salmos, olhei para os montes, de onde vem meu socorro? Muitas vezes nós olhamos para o monte, da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, as nossas provisões vêm do Senhor. Então muitas vezes o Senhor deixa que nós passamos por dificuldade, para que nós possamos confiar nele, para que Ele faz um milagre, para que Ele nos mostra que Ele é o Deus de todas as coisas, é o Deus que provê todas as coisas. Muitas vezes nós estamos em dificuldade, o Senhor nos deixa, para que nós olhemos para o alto. Então onde vem nosso socorro? O nosso socorro vem do alto, para que nós buscamos as coisas do alto. Então não importa o pouco que o Senhor tem nos dado, colocar na nossa mão, o Senhor quer trabalhar com esse pouco. Mas eu sei pouco da palavra. Reparte esse pouquinho que o Senhor tem dado a cada um de nós, a vocês e a mim. Mas eu não sei. Peça ao Senhor. Ele dá, Ele tem prazer de nos dar. Se nós necessitamos de sabedoria, peça ao Senhor. Então, não tem esse Tiago que fala: peça ao Pai das luzes. É o Senhor que traz essa luz ao nosso coração.
E também nós aprendemos aqui que não é para desperdiçar as coisas que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado muita coisa, muitas coisas nós temos guardado. Não é para guardar, é para distribuir. Quando uma água fica parada, ela estraga, ela apodrece, ela não tem mais nenhuma serventia. Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração é para que nós distribuir, para nós distribuir a muitos famintos, a muitos que passam fome, a muitos que têm a necessidade de ser conduzido até Cristo, para que eles também participem desse pão que desceu do céu, esse pão que deu a sua vida para nós, para nos alimentarmos, para nos guiarmos, para nos conduzir até o reino celestial. Lá o Senhor conduziu aquele povo do Egito, Ele supriu até a entrada de Canaã. Então todos os dias o Senhor mandava a porção do maná. Aquele maná era a figura de Cristo, aquele maná era Cristo. Cristo é o pão que desceu do céu. Então esse pão Ele tem nos dado para que nós sermos conduzidos também até o reino celestial, até a nossa morada permanente com Ele. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento muito agradável que o Senhor nos deu nessa noite. Continue falando conosco, Pai, através da Tua palavra, revelando pelo Teu Espírito Tua palavra aos nossos corações. Que essa palavra não fique somente no nosso coração, mas que nós possamos também distribuir esse pão que desceu do céu, esse pão que alimenta nossas almas, para aqueles famintos, Pai. Oh, Pai, nos ajude, Pai, na nossa incredulidade, nos ajude, Pai, na nossa negligência, nos faz, Pai, diligente, para que possamos, Pai, servir ao Senhor, como foi aqui nesse texto aqui, nessa multiplicação dos pães, que mesmo cansado, os apóstolos teve a disposição para servir esse povo, alimentar esse povo, através das Tuas mãos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.